Bem-vindos então ao podcast Errar é Humano. Este é um espaço onde nós damos palco aos erros que nos ensinam, aos falhanços que nos divertem, sim, e às histórias engraçadas e transformadoras que nos tornam verdadeiramente humanos. Então, errar é humano e se estás a ouvir este podcast e achas que nunca erraste, então talvez ouvir-nos não seja para ti. Porque no fundo, quem acredita que nunca errou, provavelmente está a errar neste preciso momento. Então, hoje é o episódio 2 da temporada 2 e eu tenho comigo a Érica Fernandes. Bom dia, Érica. Bom Então, dia. antes de começarmos aqui a nossa troca, vou-te pedir para tu te apresentares, só para dar enquadramento e como é que nós nos conhecemos e depois seguimos. Só essa pergunta já dá pano para mangas, né? Porque quem é que nós somos? A nossa tendência é dizer o que é que a gente faz. Não é bem Tal e assim, qual. a gente sabe disso. Mas para quem ainda nos ouviu pela primeira vez, talvez seja mais fácil de entender o contexto da full picture, né? Uhum. Então, o meu nome é Érica, eu tenho 32 anos e sou enfermeira e também personal trainer. Um, Mais do que isso, obviamente todos somos mais do que aquilo que fazemos, mas também acho que para saberem mais, tem que ir acompanhando para perceber o que é que vai aqui dentro e o que é que vai dentro também das nossas conversas e daquilo que a gente vem falar. Mas maioritariamente sou uma apaixonada pelo corpo e por esta consciência e conexão que pode ter com a nossa mente, com o nosso espírito, mas também que nos pode trazer saúde. Saúde num contexto geral, não só saúde como ausência de doença, mas fiquem por aí porque este vai ser o assunto. O que é que realmente é saúde? Acho que faz muito sentido nos dias de hoje termos aqui uma visão um bocadinho diferente, talvez, do que nos tenham dito desde pequeninos. Boa. Podemos até mesmo começar por aí. Do ponto de vista de, nós somos as duas profissionais de saúde, né? Estudámos as duas cursos de saúde e pode ser interessante começarmos mesmo por aí. O que é que nos foi ensinado da definição de saúde, não é? Da forma como nós íamos trabalhar com as pessoas e o que é que, e isto nós já falámos várias vezes as duas, do que é que nós fomos percebendo ao longo das nossas caminhadas profissionais de que era muito mais do que aquilo que nós estávamos a fazer ou daquilo que nos tinha sido ensinado. Completamente, até porque a ideia que eu tinha sobre o que é que um enfermeiro fazia era praticamente zero. Então eu não fazia ideia o que é que andava dentro da área da saúde, eu só sabia que parecia uma cena fixe, no sentido de vou descobrir sobre o corpo humano e ao mesmo tempo vou poder ajudar pessoas. Eu só não sabia se era a profissão certa, se não era, foi quase como uma intuição, não é? Mas que depois, dentro do curso, obviamente, há essas crenças que nós temos desde pequenos acabam por ser um bocadinho desmistificadas. E foi aí realmente que eu percebi que saúde não é só não ter doenças, que era o que eu achava, obviamente, enquanto era criança, adolescente e antes de ter decidido ir para o curso. Não sei se tiveste a mesma sensação quando entraste no curso. Sim, 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 precisamente. Hum, eu sentia muito que era claramente pelo corpo, não é? Mais pelo bem-estar físico. De alguma forma, ao longo do curso, tive uma cadeira que era Psicossociologia da Saúde, efetivamente falava-se dessa parte, mas na prática, como é que isso se integrava e como é que isso se traduzia em efetivamente ajudarmos as pessoas em todos esses âmbitos, sabendo que cada profissional tem os seus limites práticos e por aí vai, ainda assim, só ao viver isso na prática é que eu fui percebendo que, calma, eu não consigo ajudar mais aqui. O aqui porquê? Porque o aqui era um sítio físico. Era tipo, ok, a doença é esta, ou a alteração estrutural é esta, ou esta pessoa sofre disto, e tipo, vamos só olhar aqui para o físico, né? Eu sinto que isso continua a ser um dos grandes desafios da saúde e da medicina, que é o continuamos a separar o que é mente e emoções daquilo que é o corpo físico, né? E não dá, nunca vai acontecer. E felizmente cada vez vamos tendo Completamente. mais evidência científica do contrário, não é? Do quanto gestão emocional ou falta dela influencia a somatização de sintomas e por aí vai. E até aproveito para deixar aqui uma perspectiva que se calhar as pessoas ainda não repararam, mas que podem até mesmo olhar à vossa volta e pensar nas pessoas que vos são mais próximas e pensar só numa coisa simples como é a postura dela. Não é? Se são pessoas que têm os ombros curvados à frente, que têm uma corcunda, que se calhar têm pouca massa muscular, ou se são pessoas andam um pouco o peito aberto, que têm um corpo fisicamente que
pode ser considerada, não é, o tal saudável, se bem que já chegamos à conclusão que isso é muito relativo, e pensar que se calhar não é só isso, não é só porque trabalha o corpo que tenha aquela postura ou que tenha aquela condição física, porque há pessoas que nunca treinaram na vida e têm uma boa condição física. E isso tem de Precisamente. nos fazer pensar como é que aquela pessoa que nunca pôs os pés no ginásio ou nunca fez um exercício físico, vamos basta pensar nos nossos avós, não é? Como é que eles têm Uhum. aquela condição física e eu, que se calhar treino 3 vezes por semana, continuo igual? Precisamente. Há alguma razão para isso? E se fosse tudo tão baseado em ter um problema e resolvê-lo no físico, toda a gente tinha resultados. Não ia ser difícil. E toda a gente, de certeza, que já Precisamente. tentou perder peso e também não conseguiu, ou conseguiu e depois voltou ao peso perdido. Então é só uma questão de reflexão de Precisamente. que se calhar não é só pôr na prática por pôr, e se calhar tem mais por trás disso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sinto que a própria definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que nos fala de um estado de completo bem-estar físico, mental, e social, e não apenas a ausência de doença, né? Em teoria já nos fala sobre isto, claro que sim, mas lá está, também fica muito no ar, não é? Por exemplo, quando nós falamos de doença crónica, dor lombar crónica, fibromialgia, enfim, por aí fora. Nós não podemos olhar só para a questão física, porque uma pessoa com dor lombar crónica vai ter condicionamentos na vida social, no trabalho e por aí vai, condicionamentos gigantescos e que, do ponto de vista de só trabalhar a parte física, não vai resolver, porque há ali uma data de restrições. Eu lembro-me de um senhor que eu conheci quando fiz a formação na Austrália. Ele tinha um neto com 5 anos, tinha dor lombar crónica há mais de 20 e ele nunca tinha conseguido pegar no neto ao colo por causa da dor Exatamente. lombar. Ou seja, aqui não é só uma questão física, é o impacto que a questão física teve no mental e no emocional daquela pessoa, não é? E do quanto isto gera depois crenças e próprio mal-estar interno, não é? E trazer até outras sintomatologias e outros sintomas, né? Tipo aquela cena do procura e encontrarás, porque vamos continuar a procurar e vamos continuar a encontrar coisas. Mas na verdade nós não estamos a resolver coisas e não estamos a encontrar coisas que venham ajudar a resolver. Estamos a encontrar coisas mais ainda para a doença e mais para o negativo, vamos dizer assim, né? Completamente. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter a consciência de que os tempos antigos são diferentes dos tempos de agora e tentar tipo, perceber o que é que realmente mudou, ahm, não só no nosso estilo de vida, mas também o que é que foi mudando dentro de nós e dentro das nossas prioridades. E é é aqui que eu acho que é muito interessante a gente realmente sentar e ouvir as pessoas mais velhas, porque elas têm muita sabedoria nesse sentido em que basta nós pensarmos nas histórias que os nossos avós nos contavam, né? Primeiro, o estilo de vida que tinham, que era um estilo de vida muito mais ativo. Muito, muito, muito mais ativo. E obviamente eles não precisavam de ir para o ginásio, porque eles levantavam-se às 6 da manhã, iam para o campo durante 4 horas, vinham para comer e a seguir iam mais 4 ou 6 horas que fosse preciso só porque trabalhavam na agricultura, porque todos os trabalhos em si eram muito mais físicos e muito mais exigentes do que são hoje em dia, que a gente senta-se numa secretária e está 8 horas a mexer os dedos, literalmente só a mexer os dedos. E obviamente a usar a cabeça, o que é incrível, porque desenvolvemos muito a nossa parte mental, a inteligência, a uma maneira eficaz de fazer as coisas. Isso é tudo incrível e precisamos tudo disso. Mas a prioridade já não passou a ser mexer-nos, já não passou a Uhum. ser cuidar do corpo, ouvir o corpo, ter esta conexão. Então eu acho que nos dias de hoje, acima de tudo, nós estamos muito conectados com o nosso mental e pouco conectado com os outros corpos, não é? Seja ele o físico, espiritual, ou whatever, o que cada um acreditar que existe, em termos de corpos. Sim, sim. Então, antes de irmos aí, podemos até dar um passinho para trás, que e procurarmos aqui um bocadinho e explorarmos este conceito do que é ser saudável, Hum, porque eu acho que se vai ligar profundamente com esta questão dos 4 corpos. Então, bora, o que é ser completamente. saudável? Bora lá. Completamente. Eu acho que no momento em que eu estou, acho que primeiro não há resposta certa nem errada. Cada um vai ter a sua definição, consoante também o nível de consciência que tem, a experiência de vida que já passou. Alguns podem associar isso até à idade, não é? A idade que tem, mas nem sempre é assim. Mas para mim, a saúde acaba por ser a gente viver a vida em plenitude,
mantendo a paz dentro de nós, independentemente do que nos aconteça. E isso implica sempre um equilíbrio físico, emocional, espiritual. Como eu volto a dizer, todos os corpos que vocês acreditem ou não que existam, eles têm que estar o mais equilibrados possível. É possível estar equilibrados todos a 100%? Não, somos humanos e erramos. Cá está, né? Yes. Erramos Yes. e nós não passamos sempre pelas mesmas experiências. Podemos passar por experiências semelhantes. Ou seja, onde olhar para Uhum. trás e ver que se calhar há experiências que vão passando que parecem iguais, só são em circunstâncias diferentes, com pessoas diferentes. Mas não são iguais. E não Tal e sendo qual. iguais, a gente vai ter que se saber adaptar. E é isto que a própria natureza faz desde sempre, não é? Lei de Darwin. Quem se adapta melhor é quem sobrevive. Só que nós não estamos no meio da selva em que quem se adapta melhor é quem tem um físico melhor, não é? A história das girafas, que têm um pescoço maior, conseguem chegar a mais comida, sobrevivem, as que têm um pescoço mais pequeno, basicamente lixam-se e morrem. Isto já não é Tal e qual. assim, não é? Tal Porque e qual. hoje nós estamos num mundo em que nós temos uma abundância de comida que até é um exagero, nós temos uma facilidade em fazer as coisas, não é? Tipo, já não temos que andar 100 km para ir para a escola, a gente pega no carro e em 10 minutos está na escola. Então temos facilidades tão grandes que agora quem vai se adaptar vai ser quem tiver uma maior inteligência emocional, uma melhor gestão de emoções, todas essas skills que basicamente, pelo menos na minha geração, não me ensinaram na escola, né? Precisamente. E Gestão até para te financeira. complementar o que estás a dizer, que é muito interessante, que é, efetivamente, nós temos condições de vida, ou pelo menos a grande maioria da população, tem essas condições de vida, alojamento, abrigo, dinheiro, trabalho, enfim, que dá para sobreviver, e ainda assim nós nunca tivemos níveis tão baixos de felicidade, de saúde, tantas doenças crónicas, doenças mentais, não é? Portanto, há aqui um antagonismo interessante e que, se nós olharmos do ponto de vista de, ok, vamos olhar com curiosidade para isto e, quer dizer, nós temos tudo, não é? Temos coisas tão melhores do que existiam antes e ainda assim nós somos menos felizes. O que é que aconteceu aqui no meio, não E não é? temos nada. Temos tudo e não temos nada. Porque é Exatamente. exatamente esta ilusão que a gente cria na nossa cabeça de que o material nos vai preencher, não é? E eu acho que isto Uhum. também tem muito a ver aqui com a parte do corpo físico. É quando eu chegar àquele corpo, eu vou sentir-me plena e vou sentir-me o sentimento de fulfillment, né? Que é sentir-te cheia por dentro. E a realidade é que isso não acontece. Pelo menos não acontece quando eu vejo que as pessoas estão a perder o peso ou estão a chegar àquele corpo com as razões erradas, com a Yeah. intenção errada. E que sim estão a mudar o corpo, mas a mente não está a mudar. Então, a partir do momento em que não há essa conexão, que não há esse caminho que a mente e o corpo fazem de mãos dadas, o que vai acontecer é que sim, a pessoa chega ao corpo, mas como a mente continua lá atrás, é só uma questão de tempo até o corpo voltar a encontrar-se com a mente, né? Lá atrás. E o que a gente quer é, Sim, tipo, dar as mãos a todos os nossos corpos e caminhar em conjunto. Essa é a experiência que eu trago das pessoas com quem trabalhei. Os resultados práticos, não é? Porque, porque para mim não faz sentido se não houver resultados um antes e um depois, não é? E eu sei que uhum, muitas vezes nas redes as pessoas olham muito para a parte física e eu sei que é importante para as pessoas verem e para criar essa consciência, mas certamente não é o mais importante. É eu olhar para a pessoa, ver que ela realmente perdeu peso, realmente atingiu o corpo que queria, mas quando eu falo com ela, ela é uma pessoa diferente. É uma pessoa que pensa diferente, que tem intenções diferentes e que até tem prioridades diferentes na vida, não é? precisamente. Tu partilhaste aqui há uns tempos um antes e um depois, em que o peso perdido era mínimo, eu não sei dizer se eram 2 quilos, 2 quilos e pouco, e ainda assim o que se via nas fotografias era uma diferença gigantesca, e mostra também um bocadinho isso, não é? De que, ok, eu se calhar preciso de perder 10 quilos. Ou o contrário, o meu exemplo, eu achava que só 2 ou 3 chegavam e foram muitos mais do que isso. Ah, e tipo, ia sentir-me saudável como nunca. E lá está, voltamos ao mesmo, a sentir-me saudável, né? Porque é mais do que um plano ou um objetivo, é eu sentir em cada momento essa saúde, não é? Esse bem-estar geral. Então, super, super concordo. E sinto que, lá está, como não há esta conexão com o corpo e com a mente no momento, porque eu não me vou conectar com o meu corpo.
daqui a 10 anos, nem com o meu corpo que eu tive há 10 atrás. Isso não existe, né? Só existe o agora. Então, se eu estou sempre, quando eu treino, quando eu me alimento, quando eu faço o meu dia a dia com foco lá na frente, e não quer dizer que o que eu faço agora não tenha um objetivo lá na frente, mas se eu estou só com o foco lá e não estou a viver o agora, qual é o preço que eu estou a pagar, não é? Por essa falta de E ao consciência. contrário também, não é? Que as pessoas dizem, eu vou treinar, não é? Mas vou treinar tão em modo sacrifício, agarradas ao corpo que elas tinham antes, não é? E a Yeah. gente vê muito isso, ou seja, basicamente é no fundo é a gente ou está preocupado com o futuro, com aquilo que ainda não atingiu, ou estamos preocupadas com as vezes que falhamos. E isso, todos esses pensamentos acabam por interferir. O mais importante para mim é a gente fazer as coisas com intenção. Ou seja a comida que a gente escolhe, seja o treino que a gente faz, a gente saiba o porquê que estamos a fazer aquilo. E isso é uma coisa que eu batalho muito, e tu sabes que sim, quando as pessoas dizem, não, eu quero treinar 5 vezes por semana, ou eu quero ir treinar hoje. Mas porquê que tu queres ir treinar hoje? Porque se tu queres treinar hoje para uma questão só física, que obviamente sim é importante, mas temos que esmiuçar isso, não é? Tipo, o que é importante para ti, em termos físicos? E tentar começar a passar esta mensagem que mais massa muscular significa mais longevidade em qualidade, ok? Então é no sentido de, sim, nós vamos ser velhos muito mais ativos e muito mais capazes para podermos viver a vida de uma forma melhor, mas também não é só isso. Nós, quando passamos por este processo, nós também vamos desconstruir crenças que nos tinham imposto. E é que às vezes nos tinham imposto lá atrás em criança, não é? Das vezes que nos disseram, não comas tanto, Ou o ou contrário, tens de ou comer tu não tudo o que está no consegues. prato. Sim, ou tu não vais para aí que tu vais cair, ou que vais te magoar, ou que tu não és forte o suficiente. Então, essas vezes, essas coisinhas todas que a gente acha que nos passam um bocado ao lado e que muitas delas a gente nem se lembra, porque o cérebro faz um muito bom trabalho em bloquear aquilo que nos magoa, né? Quando a gente começa a atingir essas coisas, nós sentimos não só as alterações físicas, o material, que é o que estávamos a falar há bocado, mas também sentimos a abundância dentro de nós, o tal fulfillment, que às vezes nem percebemos porquê, meu. Como é que eu estou a sair do ginásio assim com o peito tão aberto e com esta vontade de agarrar a vida? Pá, porque houve ali qualquer coisa que desbloqueou, que provavelmente nós não tínhamos consciência. Mas a questão é que às vezes nós também não temos que saber tudo, nem temos que saber o porquê das coisas todas. Só temos que aproveitar a onda. Exatamente, usufruir daquele momento, não é? E Exatamente. até pegando num outro exemplo, mas que vai ao encontro do que estás a dizer, que é por exemplo, eu ajustar o treino a essa presença no corpo, não é? Ok, eu nem me apetece muito ir, mas eu vou só ver o que dá. Não vou naquela onda do tenho que, sabes? Menos no espírito do Sacrifício. sacrifício, né? E ir mais numa de eu vou testar e vou ver o que é que dá e está tudo certo. Eu sei que é importante mexer-me, aquilo que tu costumas dizer, né? Então vou ver o que é que dá. E os benefícios que a maioria de nós que estamos na tua comunidade relatamos normalmente têm muito a ver com o bem-estar mental e emocional. Completamente. Que depois começa assim, obviamente, a manifestar-se pelo físico, porque começa a fazer sentido. Nenhum ser humano vai fazer alguma coisa que não gosta de fazer. Por isso é que eu bato sempre na tecla que a gente sim deve comer aquilo que deve gostar daquilo que come. E devemos também de gostar daquilo que treinamos. A questão é que, obviamente, é difícil. Para quem não sabe o que é que faz bem ao corpo, né? É Uhum. difícil nos dias de hoje. E eu digo isto muitas vezes. A gente entra no supermercado e o que nos aparece à frente são os donuts e os croissants em promoção. Pá, ali mesmo Yes. para a gente tirar, não é? Para a gente pegar no carrinho em 2 segundos. É muito difícil resistir a essas tentações, não é? E normalmente os alimentos que até a gente gosta, mas não sequer sabe que gosta, porque ainda não experimentou, estão escondidos no fundo da prateleira, não é? E às vezes é preciso ir alguém tipo dizer, olha, experimenta lá isto e vê se gostas, ou experimenta esta combinação, não é? Uhum. E a pessoa pensar, mas isto afinal é tão bom quanto o croissant, quanto as bolas de Berlim que eu comi a semana passada, não é? Mas é o permitir-se fazer diferente. E não é fazer diferente nesse tal modo de sacrifício, eu tenho que comer isto. Não temos. Nós temos que comer aquilo que gostamos. E desde que a gente faça isso com intenção, é só uma questão de tentativa e erro, não é? Daí Exatamente. o ponto disto tudo, que é pararmos de olhar para o erro como uma coisa negativa e uma experiência negativa, mas olhar como uma experiência positiva de, pelo menos isto, eu sei que eu não quero. Então eu estou um passo mais Precisamente. perto de saber o que é que eu realmente O que é que eu gosto. quero? Tal e qual.
tal e qual, sem dúvida, Obviamente, sem sem prejudicar dúvida. o corpo, porque toda a gente sabe, de uma regra geral, o que é uma boa alimentação, o que é má. Sempre ter dois alimentos, um que seja uma maçã e outro que seja um croissant, e perguntar a qualquer pessoa qual é o mais saudável, toda a gente sabe a resposta a isso. Agora, se Sim, eu te disser qual deles é que tu escolhes, também quase toda a gente vai escolher o não saudável, não é? Então é começar por precisamente. mudar esse processo mental. E com o corpo exatamente a mesma coisa. A gente diz assim, eu tenho que fazer exercício. Já começamos no modo sacrifício. Tenho que fazer Tenho que. exercício. Tal e qual. Então é primeiro perceber, ok, mas se calhar só fazer 30 segundos de conexão com o corpo não é um bom passo, não é um primeiro passo para quem não faz nada. E custa alguma coisa? Não. Experiência positiva. Top. E ao fim de uma semana a gente já não vive sem aquilo. Dependendo das pessoas, há pessoas mais resistentes do que outras. Tal e qual. Sim, sim, Mas não é sim. preciso ir inscrever-se no ginásio, não é preciso treinar 5 vezes por semana. Porquê é que temos passado do 8 para o 80? E porquê é que não podemos fazer coisa de forma gradual? As pessoas passaram os últimos 10 anos sem se mexer. Porquê é que querem numa semana passar do 8 para o 80? Há Eu sinto. necessidade de pôr essa pressão? É isso, eu sinto que esta troca, né, do 8 para o 80 do eu não faço nada para eu vou 5 vezes ao ginásio, para já vem de um sítio de total desconexão com aquilo que é a minha realidade e o meu momento presente, não é? Porque não faço nada há 10 anos, ou nunca fiz e de repente quero ir 5 vezes ao ginásio e dar o tudo por tudo. E eu às vezes acho que isto também vem de um sítio de uma resposta rápida, de De não querer um lidar com o resultado ou de processo. uma Sim, recompensa rápida? Que no fundo sim, é o que nos tem ensinado esta evolução humana, não é? Porque é isso que a gente tem feito. Está tudo a um clique de distância, está tudo a um abrir de torneira, está tudo a um acender uma luz, não é? E agora sim. imaginem se amanhã não existisse nada disso. Vocês iam agarrar-se aqui. Precisamente. E ainda para E, trás dos nossos condicionamentos em criança, se te portares bem, podes comer X. Né? Um mecanismo exatamente, compensatório, né, do comportamento. Se, ok, se eu tenho um comportamento positivo, né, porque esse positivo é um depende, né, da perspectiva, então eu posso comer. Eu fiz isso N vezes, tipo, ia treinar, ok, já treinei, então agora posso comer um pão com manteiga. E, mas o resto da comida no dia foi igual, não vai acontecer nada. Tipo, meu Deus, exatamente. E a questão é muita que falta. podes. A questão é que podes, à vontade podes. Agora não podes é esperar perder peso quando, quando aquilo que tu gastaste no treino não é igual àquilo que tu vais consumir. E isso Precisamente. é parte da consciência. E infelizmente eles não nos ensinam coisas que realmente ensinam, digo, na escola, não é? Nós não nos ensinaram. Uhum. Ensinaram que era uma alimentação saudável, mas não ensinaram outras coisas como o que é que são calorias, o que é que são os macronutrientes. Para a gente mentalmente, não é? Que o nosso mental está tão desenvolvido, nós sabemos fazer escolhas que são realmente inteligentes. E escolhas inteligentes não é só comermos o que gostamos, mas é todas estas coisinhas juntas. Comer aquilo que gostamos, dar ao nosso corpo aquilo que ele precisa e também dar à nossa mente aquilo que ele precisa. Então estamos a falar de momentos também sociais, que está muito entranhado na nossa cultura, não é? Sempre que a gente quer ir socializar com alguém, vamos dizer, vamos ao café lanchar, ou vamos fazer um jantar, não é? Tal e qual, tal e qual. E está tudo bem, porque não é sobre aquilo que vocês vão comer, é sobre estarem lá. Então não há stress nenhum em vocês, se calhar, levarem a vossa marmita, se fizer sentido para vocês, vocês próprios, em vez de irem a um restaurante, trazerem as pessoas à vossa casa e vocês prepararem a vossa comida, porque isso também é parte do processo, não é? Para mim, eu prefiro mil vezes receber as pessoas na minha casa, e obviamente isto tem a ver com a maneira como eu fui educada, mas para mim a preparação é quase tão importante quanto o acontecimento. Uhum. E é essa questão do estar presente, não é? Do estar a 100%, que às vezes nos são um bocado retiradas pelos facilitismos que existem. E isso acontece connosco próprios também, que deixamos coisas que são Essa tal importantes. instantaneidade, tal e qual, tal e qual. Sem Yeah, dúvida. completamente. Então, saúde é isto, Boa. é um todo. Eu sinto que saúde é muito subjetivo e é muito como a maneira como a pessoa se sente. Ou seja, alguém que nunca foi saudável na vida, vamos imaginar uma criança que sempre foi doente, ela não faz ideia do que é que realmente é ser saúde como eu, que sempre fui saudável. Então é um estado subjetivo. Eu acho que o mais importante do que tudo é perceber que se alguma coisa não está bem no corpo, seja uma doença crónica, seja uma dor, seja um desconforto, não é para ignorar. Tal e Não qual. é para ignorar, é já um grito de que
muita coisa se está a passar e muita coisa aconteceu que precisa de ser resolvida não só no campo físico, mas também nos outros campos. Mas começar pelo físico é o primeiro passo. Precisamente. Até porque, do ponto de vista fisiológico, quando a dor surge, estamos a falar, não estou a falar de contexto de dor crónica, eu estou a falar de surgiu uma dor num joelho, num ombro, o que seja. Quando ela surge, o corpo já utiliza uma data de mecanismos compensatórios para tentar contornar aquela dor e aliviá-la, sem que nós tivéssemos sequer consciência disso. Ou seja, quando o processo não começou ali. O processo começa muito antes, não é? E se calhar até já tinha havido algum sinal, mas lá está essa desconexão. Faz com que não estejamos atentos e está tudo ok com isso. Mais uma vez, errar é humano. A questão é, se estão a ouvir o que estamos aqui a partilhar, então talvez este seja tipo o chamamento de aquela dor que eu tenho aqui no ombro, se calhar preciso de ir olhar para isto, né? Então, trazer um bocadinho esta consciência do corpo físico, mas também uma das coisas que eu perguntava sempre quando as pessoas chegavam às sessões de físio com dor, etc. A minha primeira pergunta era sempre quando é que começou e o que é que aconteceu nessa altura. Exatamente. Aliás, está muito associado agora, e alguns cardiologistas já fazem esta pergunta, que é, os infartos estão muito associados a momentos traumáticos, principalmente perdas de familiares. Ou seja, um evento que, a tal coisa do partiram-nos o coração, Sim, que vem um bocadinho daí. Isto, associado também muito a outras estruturas que a gente não tem conhecimento, que estão anexadas ao coração como uma faixa, né? E que faz compressão, quando há esses acontecimentos. E alguns cardiologistas já perguntam à pessoa, quando eles vêm para pôr um stent ou para fazer um bypass, né? Porque tiveram um infarto, um episódio desses, o que é que aconteceu na vida daquelas pessoas, porque isso pode ser uma resposta fisiológica a uma resposta emocional, não é? E é muito engraçado perceber que precisamente. está super ligado e que a medicina tradicional, já ela própria se sente limitada em tratar só a parte física, não é? Ela já Tal e vai, qual. há clínicos que já vão um bocadinho mais longe, mas como ainda não é uma coisa na prática e que se ensina no curso de medicina, obviamente nem toda a gente tem essa sensibilidade. Claro, e eu sinto que também o próprio sistema não ajuda. O sistema de Não, saúde em que estamos, não é? Que é muito mais interventivo do que preventivo, não é? completamente. Há muito ainda a ideia de dar-se a medicação, mas não se dá a sugestão de mudanças de comportamento, e o que eu sinto que falta também é a responsabilização da pessoa, não a responsabilidade porque está doente, como é óbvio, mas a responsabilidade por existe este caminho e os resultados podem ser estes por aqui, estes por ali, estes por acolá. O que é que vamos fazer com isto, não é? Completamente, até porque principalmente os médicos são aqueles, se calhar, o contacto que as pessoas têm quando não estão num estado agudo, não é? Ah, Sim, uma coisa que é certa que dizem é tu mais cedo ou mais tarde vais-te cair numa cama, né? Quando a gente falava sobre isto nas enfermarias e tínhamos alguém que não era propriamente uma pessoa muito receptiva a ser cuidada, né? Ou algum familiar ou assim, a coisa que a gente dizia sempre na brincadeira, obviamente, era tu um dia vais cair numa cama, quer queiras, quer não. E quem vai estar lá para cuidar de ti? Vou ser eu. Então é tipo do género, trata-me bem, porque nós também temos aqui vai haver alguma coisa que vai te fazer cair a algum ponto. E a realidade é um bocado essa. Todos nós vamos ficar doentes a algum ponto. Se não formos tal e cuidados por qual. um enfermeiro, vamos ser cuidados por outra pessoa qualquer. Mas já os médicos, se calhar são aqueles profissionais que têm mais contacto com as pessoas que não estão doentes, não é? Que não têm que ir para o hospital, falamos assim. Ok, ok, ok. Eles já dizem que realmente o exercício físico é importante, não é? Para várias doenças e recomendam. Só que fica por ali. Porquê? Porque as pessoas têm uma prescrição, vão à farmácia com um comprimido que tomam e têm do outro lado uma recomendação de fazer exercício físico. Ainda há algumas perguntas, algumas pessoas que têm a responsabilidade, né, que sentem essa responsabilidade e perguntam: mas que tipo de exercício é que eu faço? Pronto, aí era a parte em que o médico devia de referenciar realmente para a pessoa, da mesma maneira que referencia para, sei lá, se a pessoa tem uma ferida, referencia para um enfermeiro especialista em feridas, ou se tem um problema reumatológico, para uma especialidade médica, não é? Ainda não há Tal e qual. reencaminhamento para outros profissionais, Profissionais. mas a Yes. pessoa tem que ter a responsabilidade que o exercício físico vai ser a resolução a longo prazo e aquela medicação vai ser a curto prazo.
E o que as pessoas pensam, o exercício físico isto dá muito trabalho, nem sequer percebi o que é que ele queria dizer com isto, então arruma para o lado e eu tenho a medicação que vai me trazer a recompensa imediata. Então, quando eu tiver uma dor, eu tomo isto. E entramos num ciclo vicioso. O Tal e problema qual. fica resolvido? Não, provavelmente o Não, problema agrava, porque depois a gente tem que lá voltar para aumentar a dose. E onde é que a gente para? precisamente. Quando estás tipo numa cama, né? Como estávamos a dizer. Exatamente. E eu percebo porque é difícil projetar isto. É difícil projetar até onde é que a gente vai chegar, mas também é por isso que a gente também tem estas conversas, não é? Que é para alertar que está tudo bem tomar o comprimido. Eu sou a primeira pessoa a dizer: ninguém merece viver com dor. Ninguém merece. Esta vida não é para viver com dor. Se nós tivermos dor, não vamos usufruir. E a vida é Tal para e ser qual. usufruída. Mas não é a solução a longo prazo. Só isso. E quanto mais depressa a gente estiver a trabalhar em parceria com a solução a curto prazo e a longo prazo, mais depressa resolvemos o problema. Precisamente. Precisamente. Boa, então para quem nos está a ouvir do outro lado, e quer começar, imagina, está alguém do outro lado e que não quer fazer exercício, quer ter uma vida mais saudável, mas não sabe por onde começar, e estamos a chegar ao fim do ano. Normalmente é um bom presságio para o início do ano, que a malta faz as resoluções, né? Eh, o que é que tu achas que pode ser, assim, o primeiro passo? Por onde é que podem começar? Eu acho que o primeiro passo, acima de tudo, é fazer o básico bem feito. Então, o básico bem feito aqui é, depende um bocadinho da circunstância de cada um, mas eu diria 15 minutos de atividade física. O que quiserem. Caminhar, eh, eu não diria ir ao ginásio, porque isso também já são 15 minutos de atividade física que não precisa de implicar dinheiro. Né? Porque é Tal e logo esse qual? o primeiro contra das pessoas é eu não tenho dinheiro para o ginásio ou eu não tenho dinheiro para um PT. Está tudo certo. Isso não impede as pessoas de começar. Ok? Porque isso basta até esticar o tapete, estar ali a seguir um vídeo do YouTube, que hoje em dia a gente tem essa facilidade. Imagina-se como é que era antigamente, que não tínhamos isso. E é uma boa maneira. Os putos estão em casa e precisam ser entretidos. Peguem na bola de futebol e vão eles para o parque. Marquem no relógio 15 minutos de atividade física. Juntar o útil ao agradável. Então é fazer isto de uma forma tranquila, leve, mas começar. E vão perceber que se calhar ao fim de 15 dias temos que ter a paciência para isso. 15 dias, 3 semanas, a gente falha um dia ou falha outro e já ficamos meio espumichosos do corpo, que não sabemos bem o que é que se passa, mas que não estamos bem. São aqueles 15 minutos de atividade física que fizeram a total diferença. E a gente Precisamente. consegue ver isso nos nossos próprios processos, não é? Tipo, quando é que a gente ia pensar alguma vez que íamos ficar 1 ou 2 dias sem treinar e começar logo a ficar comichosos e dizer, ah, não, eu tenho que ir treinar, que isto nem o corpo nem a mente está alinhado. Tal e qual, tal e qual. Já não há aqui congruência. Algo de errado não está aqui certo, né? Exatamente, mas no teu próprio processo foi foi altos e baixos, não é? Não foi nada linear. Foram Tal e muitas qual, tentativas de erro. tal e qual. E eu sinto que lá está, entrando também na questão da expectativa e de querermos ver o resultado imediato, não é? Nós criamos uma expectativa associada ao treino, à alimentação ou o que seja, e que quando está defraudada, primeiro criamos uma expectativa sem noção de se ela é, possível, né? Ou provável, se quer de acontecer no timing em que a gente quer que ela aconteça, né? E eu lembro-me quando nós começámos a trabalhar, tu me teres perguntado se havia alguma meta de peso ou se havia alguma coisa, e acho que foi a primeira vez que eu disse: olha, não, tipo, Entrega para ok, Deus. entrega para Deus e logo se vê, então, que se lixe, não quer saber. E foi um bocadinho aí, e obviamente que não foi só por isso, mas foi se calhar também. Como a prática partiu de um sítio mais leve e sem expectativa, de só ir usufruindo, acabou por tornar todo o processo mais leve. Do que, ai, quero perder 5 quilos ou 6 e ainda só perdi um e já passou um mês. Tipo, Yeah. é uma pressão interna gigantesca, né? Quando podemos sair desse sítio e viver, né? Claro, exatamente. Acho que acima de tudo é importante a pessoa com quem a gente trabalha. Eu, pelo menos, Sim, sinto isso em todos os processos que eu fiz, porque ter alguém que seja empático o suficiente e que tenha também as ferramentas para nos perceber quem nós somos, porque no teu caso, claramente que pressão, ou tu imposte essa pressão, ia ser uma coisa extremamente negativa para o teu processo, mas eu tenho outras pessoas que, como eu costumo dizer, eu tenho que ir lá dar o chute no cu, senão elas não se mexem. Então, sim, é ter perceber que nem todos são iguais,
que não há uma receita milagrosa, não há, não há. Ou seja, das duas, uma, ou a gente segue uma receita e pode acertar ou não, desde que tenha a Tal e expectativa que qual. vai resultar ou não, e pode até acertar, boa, mas é tudo muito mais simples quando a gente trabalha com alguém do outro lado que realmente nos vê, realmente vê como é que a gente funciona, mas esse processo é ao longo do tempo, porque ninguém tem telepatia ainda e ninguém tem um raio-x que diz logo exatamente qual é que é o método mais fácil para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa conseguir. Então passa muito por comunicação, transparência, trabalho em equipa e expectativas também em relação ao outro, não é? Que é, então, eu estou a trabalhar com Eu, aquela pessoa, mas aquela pessoa não vai trabalhar nem comer por mim. A eu tal ia dizer isso, responsabilização. essa questão da comunicação, que é, lá está, tu inicias um processo com outra pessoa, né? Com o acompanhamento de alguém. Há um compromisso para com outra pessoa, mas não há essa comunicação de fazer perguntas, de, epá, dissipar até expectativas, do tipo, olha, eu estou a fazer isto há um mês ou há dois, tipo, é suposto isto estar a acontecer assim, né? Sinto-me frustrada, estava à espera que fosse mais rápido, sei lá, o que seja. Mas Tudo. não, muitas vezes acabamos por nos fechar no nosso próprio processo, não é? De se calhar o problema é meu, Volta aos medos todos e todas não aquelas é? experiências negativas que a gente teve no passado, a culpa é minha, já não vou conseguir, eu não sou para isto não é para mim, não é? Em vez de, Precisamente, se calhar, a gente nem é mudar isso, porque às vezes está dentro de nós e a gente não consegue mudar isso, é o que a gente pensa, é só verbalizar, porque aquela pessoa está ali para ajudar, está ali para nos ouvir também e para nos tentar fazer mudar essas pequenas coisas. E isso passa precisamente, muito por uma comunicação transparente, e a partir do momento em que é difícil ter essa comunicação, nós não estamos a dar a oportunidade ao outro nos ajudar ou tentar mudar, né? Então o resultado vai precisamente. ser o mesmo. E voltando outra vez à questão de consultas, de tudo isso, mesmo a questão da comunicação. Se eu não faço perguntas, não é? Eu tenho uma dor, fui lá, houve uma determinada medicação, ok, não funcionou. Então eu vou lá e eu não me faço perguntas do que é suposto acontecer ou do que Exatamente. não é suposto acontecer, de, ok, se esta medicação não resultar, quais são os próximos passos? Conhece alguém a quem eu possa pedir ajuda que não seja. Eu sinto que às Completamente. vezes é muito por ignorância também, porque não há muita awareness ainda para muitas pessoas, muita consciência, por exemplo, de. Vou dar o meu exemplo da fisioterapia. Eu apanhei montes de pessoas em contexto privado que com uma, duas sessões conseguimos resolver um problema, uma dor local que a pessoa trazia, mas que já tinham andado N tempo no médico, uma medicação para isto e uma medicação para aquilo e não funcionou. Então, eu sinto que há este desconhecimento que eu posso ir mais rapidamente a um profissional que me vai resolver o problema de uma forma mais rápida, não é? Ou contamos nós, do que propriamente estar a insistir no mesmo profissional que, pá, que às vezes não tem mais ferramentas porque não é também expectável que tenha, porque ninguém sabe tudo. Eu tive Claro, pessoas que sim. acompanhei que tipo, olha, já não é para mim, isto é para outra pessoa. Inclusive é em avaliação. Primeiro dia, faz testes, analisa-se. Olha, para já não é para mim. Acho que deve ir primeiro ao médico. Pá, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente cai às vezes nos dois extremos, que é eu quero tentar tudo e não dou tempo suficiente para as coisas resultarem. É isso, é E isso. depois caímos no outro extremo, que é com aquele profissional eu já conheço, é seguro, então eu vou lá até ele até esgotar todas as oportunidades que ele tem para me ajudar. E mesmo quando esgota, ele continua lá a ir, porque é segurança. Então Yeah, está tudo certo, nós temos que sentir essa segurança, mas também temos que nos permitir, opá, não temos que nos comprometer, não temos que nos comprometer, só temos que ir, sentar com aquela pessoa e perceber a vibe, perceber o feeling. Nós todos temos essa capacidade dentro de nós, de entrar num sítio e dizer: isto não está aqui um bom ambiente. Ou isto está um tal bom e ambiente. qual, E sentimos isto exatamente igual às pessoas. Porque quando nós tal e temos qual. isto do bom ambiente, é também nós, dentro de nós, a permitirmos. Não é E o corpo a só o dar-te a sensação de externo. que, ok, é seguro, está-se bem aqui, Estou a né? gostar, estou a gostar desta troca. Então, tipo, yeah, isto é tipo, no fundo, é pensarmos o que é que me faz bem e o que é que não me faz bem. Tentar eliminar o que não faz e tentar manter o que faz. Mas, obviamente, queremos sempre ir ganhando mais coisas ao longo da vida. E a única maneira de fazer isso é experienciando, vivendo. Precisamente, precisamente. E lá está, como os processos, sejam eles quais forem, treino, alimentação, ou que seja, correm menos bem,
não é? Ficamos nesse sítio de não dá, não é para mim e lá está. Esse é houve um erro, ok, mas não se aprendeu nada com ele. Eu fico nesse sítio desse erro. Completamente. E é muito difícil, principalmente no início do processo, eu passar a mensagem de eu não quero saber se vais conseguir, se não vais conseguir. O objetivo é não desistir. Tipo, se a gente anda 10 passos para a frente e a seguir anda 2 para trás, não é a mim que desiludes, não, nem sequer te devias desiludir a ti. Encara só como parte do processo, porque tu já deste 10 para a frente e agora deste 2 para trás. O balanço continua a ser positivo, bora focar na frente. Yeah. Então é pensar também que quando a gente trabalha, principalmente eu acho que isso acontece com nutricionistas e com quem trabalha na área da alimentação e do treino, que é a pessoa mete as expectativas no outro, ou seja, como se o outro estivesse à espera que ele fosse conseguir fazer seja o que for. O nosso Sim, papel não é esse. Pelo menos o meu papel é sempre ser um facilitador e não ser uma figura de autoridade, quase. Não é? Já digo mas muitas vezes, eu não sou sabes. polícia. Tal e qual, mas sabes que eu acho que ainda há muito esse modelo paternalista de o médico é que sabe, o profissional é que sabe, tipo, o outro é que sabe. Então, quando eu falho, de alguma forma, né? Muito na maioria das vezes nem sequer é falha nenhuma, é como se eu Uhum. estivesse a falhar para com o meu superior, tipo, como se fosse o chefe, como Exato. se fosse o pai ou como se fosse a mãe, tipo, eu estou a falhar com. Ahm, e isto é uma coisa muito Não. enraizada para nós, não é? E eu sinto que mais uma vez é a falta de autorresponsabilidade. Falta de Uhum. autocompaixão, auto-amor próprio, lol, de amor próprio, né? E De, falta de fa- capacidade de trabalhar em equipe e em cooperação. também, É tipo do também. género, se ele diz que é para fazer isto sem que eu questionar. Não, não, não é essa a ideia. A ideia é, vamos sentar, vamos perceber o que é que tu queres, vamos perceber o que é que tu precisas de fazer para aquilo que tu queres e vamos perceber o que é que tu consegues fazer esta semana, ou agora, ou hoje, ou neste momento da tua vida. E vamos renegociar isso para tentar chegar a um acordo que seja, que eu acredito que vai levar aos resultados e que a pessoa acredita que vai conseguir fazer. E está tudo bem se chegar ao Precisamente. terceiro dia e não consegue fazer. A gente senta e reavalia outra vez. Não há problema nenhum com isso. E é essa falta de trabalho em equipa que eu sinto que limita as pessoas, tanto para pedir ajuda, como às vezes Sim. para pedir demais e desresponsabilizar-se. Dos Uhum. tais dois Para os dois polos. lados, yeah, os dois polos. Yeah, Precisamente. sim, 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 sim. Boa. Que outras ferramentas é que tu achas que podem facilitar processos de perca de peso? É assim, o que eu acho. Obviamente que isso é todo um processo e é difícil. Eu acho que o primeiro passo é realmente as pessoas perceberem quais são os benefícios que vão ter em perder peso, seja esse o objetivo, não é? Porque acho que, de uma maneira geral, se as pessoas quiserem uma guidance, digamos assim, eu diria que ter um peso dentro dos limites normais, e não nos vamos agarrar muito aos valores, mas existe ali um limite, não é? Que não afeta a qualidade de vida da pessoa. Estamos a falar Uhum. de subir um lance de escadas e não ficar cansado, né? Certo. Por exemplo, por causa do excesso de peso, estou aqui a dar um exemplo porque a obesidade é dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia, né? Mas não é só o problema da obesidade, não é só o problema de termos peso a mais, é o problema também de termos pouca massa muscular. Então, fisicamente, nós não somos tão capazes de fazer as coisas. Estamos a falar de coisas pequenas, tipo arranjar o quintal, Sacos de cenas da compras. casa, de sacos. São esses pormenores que as pessoas me relatam quando têm resultados que fizeram realmente a diferença na vida delas. O conseguir. Qual é que foi aquela que disseram esta semana? De, Adormecer o filho ao colo e andar tipo de pé. Exatamente, são esses pormenorzinhos que a gente diz, epá, mas eu antes não conseguia fazer isto e agora consigo, que incrível, porque realmente muda o dia a dia e são esses os feedbacks que mais interessam, mais do que até o corpo físico que a pessoa tem. Obviamente a gente olha-se ao espelho e toda a gente quer ser gostoso, toda a gente quer se sentir gostoso, pelo menos. Tal e Então, qual. isto é tipo o bónus, digamos assim, de realmente investirmos em nós. Eu sinto que é muito por aí, que é ter esta consciência e, obviamente, pedir ajuda. Se não conseguirem, pedirem ajuda. Tão simples quanto isso. E está tudo ok se com a primeira pessoa que procuraram não funciona, ir procurar outra, porque com certeza que haverá alguém, né?
que vai servir para nós, que vai funcionar connosco, que, né, que nos vai compreender, que nos vai dar espaço. Um, e é isso, porque errar é Sem humano, modo de né? sacrifício, tipo, sem modo de Então sacrifício. estamos aqui para isso mesmo, para errar e para experimentar coisas novas. Para experienciar a vida, tipo, estar aqui só a gastar energia com coisas que não nos trazem nada. E eu até vos provoco a fazer esta reflexão, olharem para trás e pensarem quais foram os momentos mais felizes das vossas vidas. E pensar se esteve associado a bens materiais, se esteve associado a pessoas, se esteve associado a momentos, né? Então, para continuar a construir esses momentos, e pensem também como é que estavam fisicamente. Uhum. Como é que estavam fisicamente em nível de funcionalidade? E como é que estava a vossa mente? Estavam numa boa saúde mental ou não? Né? E se calhar quando começam a perceber que naqueles momentos mais felizes eram os momentos em que também estavam mais equilibrados fisicamente, estavam mais equilibrados mentalmente, emocionalmente, espiritualmente até, né? Começam a perceber que isso realmente é o que mais importa, porque é isso que a gente leva. Precisamente. E até a forma depois como tu lidas com as alturas menos boas. Portanto, fazer exatamente a reflexão para o mesmo, mas para o lado oposto, não é? Como é que eu Sim. estava fisicamente, mentalmente, nas alturas menos boas? Como é que eu lidei com? Não, isso é o que a gente mais vê lá na comunidade. Que quando a gente está emocionalmente para o outro lado, e quando digo para o outro lado é mais no sentido de desequilibrados. E meus amigos, a verdade é essa: toda a gente tem momentos que está desequilibrado emocionalmente, faz parte do ser humano, é assim. Tal e qual. A questão aqui é como é que a gente vai resolver isso ou como é que a gente vai gerir isso, né? E é muito mal quando a gente gere a agredir o outro, né? Principalmente as pessoas que nos são mais próximas. É que nós ficamos insuportáveis para os outros e insuportáveis para nós mesmos. E é triste, é um dia muito triste quando isso acontece. Agora, se nós temos ferramentas como continuamos a comer bem, conseguimos, temos o exercício físico que a gente gosta, não é? Tipo, às vezes eu digo-te, olha, 12 e 12, eu digo-te, Pumba. às vezes eu estou tão mal quando acordo que eu digo assim, eu sei que eu só preciso ir treinar. A última coisa que me apetece é ir treinar, mas eu penso, Certo. como eu já tive tanta experiência positiva com isso, e por isso é que eu digo que é preciso tempo e é preciso consistência, eu sei, dentro da minha cabeça, que se eu for treinar, aquela má disposição toda vai embora. E a cena é que é isso que acontece. Não vale a pena estar a adiar o treino para o meio-dia, para o final do dia, nem ir em modo de sacrifício. É tal intenção. Então, muitas vezes eu vou treinar, não é só por uma questão do corpo. Eu vou treinar porque eu sei que mentalmente vai ser a ferramenta melhor para eu não explodir com Não ninguém. explodir, precisamente. E de falares disso, eu costumo fazer a pergunta que é qual é que é a intenção por trás da intenção, né? Então, eu começo a treinar, a minha intenção é ou perder peso, ou ganhar massa muscular, o que seja. E ao longo do processo nós descobrimos a intenção por trás da intenção, né? Porque há essa segunda, ok, eu vou treinar, faz-me bem, são os meus 15 minutos, tudo certo, mas como eu começo a descobrir que me ajuda a regular emocionalmente, mentalmente, energeticamente até, eh, mesmo a vontade sendo zero, nós vamos, porque entretanto criamos novos circuitos neurais, né? E a nossa mente sabe que isto vai ajudar. então é muito interessante observarmos isso depois em nós, né? Sim, eu acho que as pessoas às vezes dizem, eu não preciso fazer exercício físico. E eu acho que só tenho que pensar, eu ainda não sei que preciso. E a Yeah, única maneira de saber é ir lá e experimentar. yeah. E podes chegar ao final e dizer, afinal não preciso de nada, que isto não é nada para mim. Está tudo bem. E está tudo bem. Duvido, mas quase que meto as minhas mãos no fogo. Mas é tal coisa, é preciso dar tempo suficiente, né? Então é justo expectativas. Mas eu acho que é importante, porque há coisas que a gente já experimentou. Eu fui fazer CrossFit e disse: não, não é para mim, não é para mim, não é a minha cena, não curto. E está tudo bem, mas não implica que eu não vá fazer uma coisa que eu gosto. Né? Tal e Tipo, ou que qual. eu tento encontrar outra coisa que eu gosto. E hoje em dia também sou aquele tipo de pessoa que se me disser, vamos experimentar isto. Bora, bora. Eu já sei o que é que eu gosto. Se eu puder acrescentar alguma coisa, incrível. Se eu não puder, pelo menos ali já sei que não vou. Tal e qual. Tal e qual. É mesmo isso. Boa, nós teríamos mais 1535 coisas para Uf, falar, mas acho que foi completamente. bastante bom. Queres acrescentar alguma coisa que não tínhamos falado que te faça sentido partilhar? Olha, assim, o que eu acho que faz agora sentido, tendo em conta aqui este episódio, não é? A gente deixa aqui o link da comunidade, que é uma comunidade fechada. Boa.
E volta e meia, se der a gente até pode abrir, porque pelo menos eu gosto muito destas partilhas. Pelo menos se quiserem, partilhem no meu Instagram e acredito que a Márcia também, a Uhum. mesma opinião. Partilhem connosco o que é que vocês acharam do episódio ou escrevam em comentário aqui no Spotify, um, ou no YouTube, porque realmente é importante perceber o que é que vai nas vossas cabeças, porque as pessoas são todas tão diferentes, são todas tão únicas e têm pensamentos tão distintos umas das outras que é super interessante perceber qual é que é a linha de pensamento de cada um de vocês. Cada opinião é mesmo super interessante e importante de avaliar. E podemos deixar Claro que também o link sim. da comunidade, caso vá acontecer mais algum episódio ou alguma informação assim que, alguns desafios que às vezes a gente possa fazer gratuitos, tal coisa Uhum. são 30 segundos para sentar e respirar já ouvires o teu corpo. Toda a gente tem Tal e 30 qual. segundos. Tal e qual. E se a gente disponibilizar isso a algum ponto, algum desafio, às vezes pode ser assim aquele motivo de arranque, digamos assim. Tal e qual, tal e qual. O pontapé de saída para, ok, é agora, agora é que vai. Boa, Exatamente. perfeito. Obrigada por este bocadinho Obrigada e, eu. e é isso. Uma beijoca e malta, ficamos a aguardar os vossos feedbacks. É isso. Beijinhos e até à próxima. Beijinhos e até já.